Olá, para você que acompanha o Jogo Aberto aqui no YouTube, que acompanhou os destaques desta sexta-feira, a gente volta com o Band Placar em um oferecimento BandBet para falar um pouquinho mais do que tem no mundo do esporte nesta sexta, neste fim de semana. Tem basquete, a gente já falou anteriormente, Fórmula 1 e Campeonato Brasileiro, Bernardo, com São Paulo e Fortaleza às 9h30 da noite, partida no estádio do Morumbi, abertura da 7ª rodada da competição. Equipes que estão ali no meio da tabela, em situações complicadas por causa de desfalques. O São Paulo ainda não perdeu, assim como a equipe do Flamengo, mas tem muitos empates nessa competição. São 5 empates até aqui, nenhuma vitória. O São Paulo que está invicto, como você bem disse, mas dificilmente ganha jogos. Na última partida, inclusive, jogou contra uma equipe cearense, pelo Campeonato Brasileiro, evidentemente, um empate com o Vozão por 1-1, jogando no Castelão. O Vozão que depois perdeu para o Palmeiras na Copa do Brasil. O São Paulo que voltou a campo pela Copa do Brasil, jogando contra o Náutico e vencendo de virada por 2-1 com um show do Luciano, O jogador que perdeu a posição, a gente vê o Luciano aí na tela, perdeu a posição, me parece, para o Matheus Alves, que é um jogador revelado em Cotia, que fez uma ótima Copa São Paulo de futebol júnior. A grande questão, Aline, passa pelo Alan Franco, que saiu lesionado na partida contra o Náutico. Ele saiu com o tornozelo esquerdo bastante inchado, mas pelo que o São Paulo informou a gente ontem, ele treinou normalmente. E aí vai dar pra gente imaginar que ele pode ser relacionado, só que o Zubeldia também, por outro lado, pode poupar um pouco o Alan Franco, que é titular absoluto desse time do São Paulo. Situação que eu acho que é a mesma do Ferreirinha, que ficou fora do jogo contra o Náutico por causa de uma sobrecarga na coxa esquerda. O Arboleda, por exemplo, está fora já há um tempo por causa disso. Ele perdeu um jogo, depois voltou e aí agora está fora de novo. Ele, pelo que o clube informou, não deve ser relacionado. Agora o Ferreirinha, sim. E aí a gente vai precisar esperar para saber se ele começa entre os titulares ou não. Quem não joga definitivamente é o Marcos Antônio, que está suspenso. Bom jogador, aliás, emprestado pelo time da Lazio, que forma uma dupla de volantes com o Alisson quando o São Paulo tem o melhor que pode em campo. Então deve jogar o Bobadilla, um jogador paraguaio com perfil um pouco mais defensivo em relação ao Marcos Antônio. Com isso, o Bobadilla joga como um primeiro volante, imagino eu, com o Alisson saindo um pouco mais, E aí, no meio de campo, tem a dúvida, se vai com o Matheus Alves, se vai com o Luciano. Isso a gente só vai saber uma hora antes do jogo. O fato é que o Luiz Zubeldia já sabe sobre isso. Falando sobre esse time do Fortaleza, Aline, tem vários desfalques, como a gente antecipou na edição anterior do Band Placar. O técnico Juan Pablo Vojvoda deve abandonar a linha de 3 zagueiros, jogando com o Kusevich e o Mancha, que é um jovem zagueiro muito bom, e aí o Eros Mancuso na lateral direita, com o Bruno Pacheco jogando na lateral esquerda. Então a gente deve ver o Fortaleza com uma linha de 4 defensiva, diferentemente do que a gente viu em outras partidas anteriores do próprio Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Tite está suspenso, O Tite está suspenso, E no meio de campo, a gente deve ver um time com jogadores de perfis mais defensivos, Dentre eles o Paul Fernandes, o jogador que veio da equipe do Boca Juniors, tem muita experiência, não está jogando muito bem com a camisa do Fortaleza. E mais à frente, Marinho, Lucero e Breno Lopes. O Breno Lopes não é um ponta, é um jogador que compõe mais o ataque pelo lado esquerdo, o que significa que o Bruno Pacheco vai passar bastante por ali. Vale lembrar, para quem acha que essa equipe do Fortaleza tem um futebol muito vistoso, não é bem assim. É um time que dá a bola ao adversário. Inclusive, na última edição do Campeonato Brasileiro, disputada, melhor dizendo, em 2024, Fortaleza foi o time com o menor índice de posse de bola. E é um dos menores índices de posse de bola no Campeonato Brasileiro desse ano. Ou seja, o São Paulo vai exercer o protagonismo da partida. Só que o contra-ataque do Fortaleza é mortal. Bom, a gente tem melhores oportunidades no mercado em BandBet para você. Para esse grande jogo de bola, você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e aí você vai acessar a capa do site bandbet.bet.br e eu vou mostrar para você agora como você chega às melhores oportunidades do mercado no jogo do São Paulo contra o Fortaleza. Você clique no botão Brasileirão Série A e você já tem aqui 2 edições de BandBet Multiplica. Eu vou na primeira delas, com o São Paulo vencendo o jogo e ambas as equipes marcando. O mercado está pagando em média R$ 4,50.
BandBet com odds exclusivas e turbinadas em BandBet Multiplica vem com 5,40 para você. Você está vendo aqui ao lado, ou seja, não tem por que você não fazer a sua fezinha em bandbet.bet.br. A gente fala sobre futebol bastante por aqui, mas fala também sobre Fórmula 1. E Fórmula 1, Aline, é na tela da Band. É na tela da Band. O Grande Prêmio de Miami, a primeira corrida nos Estados Unidos dessa temporada, depois de uma pausa na Fórmula 1. E é a primeira vez que esse cara aí, ó, Oscar Piastri, chega liderando o campeonato mundial, seguido do Lando Norris. E é um circuito muito legal, né? Ali ao redor do Red Rock Stadium, em Miami. É um fim de semana de sprint, então sempre é um fim de semana de muita apreensão também pra gente, porque a gente gosta de ver, e pros pilotos. Exatamente, né? Foi-se um tempo em que os Estados Unidos tinham apenas uma corrida, né, no calendário da Fórmula 1. São 3 nesse momento. Miami, Las Vegas e Austin, no Texas, no Circuit of Americas. Inclusive, Aline, isso mostra a força do Liberty Group, né, que é um grupo americano que comprou os direitos de comercialização da Fórmula 1. Você pegava ali nos anos 80, né, a Fórmula 1 era disputada em circuitos provisórios, precários até nos Estados Unidos, em Las Vegas, Dallas, Phoenix, Detroit, né? Anteriormente, nos anos 70, não, em The Glen, né, o circuito de Watkins Glen, ali perto da cidade de Nova York. Mas agora a Fórmula 1 está estabelecida nos Estados Unidos, sempre com grande audiência, né? Grandes eventos. Grandes eventos e muitos espectadores na pista. E você falou aí sobre o Oscar Piastri e o Lando Norris, né? As McLaren vêm muito forte para essa temporada. Eu acho que o campeão será da McLaren. E eu acho que o Oscar Piastri, nesse momento, líder do Campeonato Mundial, é mais consistente do que o Lando Norris, né? O Lando Norris, para mim, é mais piloto. Mas, nesse momento, quem tem mais consistência é o Oscar Piastri, australiano. E a Austrália não faz um campeão mundial desde 1980 com Alan Jones. No ano seguinte, o Nelson Piquet seria campeão pela primeira vez em 1981, inclusive nos Estados Unidos. Você aponte sua câmera para esse QR Code aqui em cima de mim e você vai ter acesso às melhores oportunidades do mercado na Fórmula 1. Lembrando que Fórmula 1 é na tela da Band para o Grande Prêmio de Miami. Tem sprint amanhã, tem a corrida no domingo, ou seja, tudo para você em bandbet.bet.br. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até mais!